Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e eu tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, nesta semana nós estamos tendo sequência de videoaulas relacionadas à histologia vegetal. Nesse sentido, na nossa quarta aula, nós iremos abordar sobre a especialização da epiderme, que é esse tecido vegetal. Bem, a epiderme, como muitos de nós já sabemos, é um tecido de revestimento. E esse tecido de revestimento, ele acaba aqui revestindo externamente o corpo da planta, protegendo essa planta contra a perda de água excessiva e as próprias variações de temperatura. Porque a gente sabe que tendo uma temperatura bem elevada, essa planta ela pode perder água com bastante facilidade. Esse tipo de tecido de revestimento, ele também garante com que haja também proteção mecânica para essa planta. Esse tecido de revestimento, a gente tanto pode elucidar com a epiderme e o suber. A epiderme ela é formada por uma camada de células justapostas, que são muitas das vezes aclorofiladas. Então, essa epiderme ela garante um revestimento externo para a planta. Muitas das vezes, essa epiderme apresenta algumas estruturas que são chamadas de cutícula. Essa cutícula ela produz uma substância de natureza cerosa, fazendo com que haja a menor transpiração dessa planta e, consequentemente, a perda excessiva de água. Essa epiderme reveste o corpo jovem desse vegetal, que ainda está nos seus processos de crescimento. Em alguns casos, essa epiderme também envolve externamente a raiz, os caules e as folhas dessa planta. Nós conseguimos elucidar através dessa imagem a epiderme em um corte histológico. São essas estruturas que são encontradas na microscopia. Essa epiderme, pessoal, desse tecido vegetal, elas são um aglomerado de células, que compõem essa epiderme e são variáveis em sua função e estrutura. São várias células que ficam aglomerando e formando esse tecido da epiderme. Essas células da epiderme, elas também garantem uma proteção mecânica desse vegetal. Na epiderme, nós também encontramos uma estrutura chamada de cutícula que garante com que essa planta não fique perdendo água de maneira excessiva. Aqui nós temos um corte histológico, onde nós temos a representação da epiderme. Então, esse tecido da epiderme, ele possui algumas especializações, como algumas estruturas denominadas de cutícula, acúlios, pelos e estômatos. A gente vai ver cada um deles a partir de agora. As cutículas, elas são camadas de lipídios encontrados nesse tecido, evitando com que haja a desidratação dessa planta. Nessa imagem, nós temos a representação dessa cutícula, que ela fica justamente acoplada à epiderme dessa planta. Os acúlios nada mais são do que projeções extremamente pontiagudas e resistentes, com a função de proteção para a planta. A gente sabe que existe a herbivoria, e nesse sentido a planta acabou criando alguns mecanismos de proteção, e um deles foi os acúlios, que são essas estruturas que ficam presentes na epiderme da planta com a função de garantir a proteção dessa planta. São extremamente comuns em roseiras e facilmente confundidas com espinho, que não é espinho. Isso são os acúlios, como nós estamos vendo aqui nas representações dessas imagens. Os pelos, eles são extremamente importantes e presentes também na epiderme dessa planta para garantir uma proteção e também com que haja a perda de água,
já que as gotículas de água acabam que se aderindo a esses pelos. Então, essa planta garante com que haja o fornecimento de água. Nas raízes dessa planta, a gente também consegue encontrar esses pelos absorventes, com justamente a função de absorver a água que está presente no solo. Aqui nós temos a representação desses pelos nas imagens. São extremamente comuns nas plantas. Os estômatos também são outras estruturas que nós conseguimos elucidar na epiderme da planta. Eles estão extremamente presentes nas folhas, em caules mais jovens e também em algumas flores. Ele é formado por duas células, com orifícios reguláveis, entre elas a qual controla as trocas respiratórias da planta, ou seja, controla tanto a saída de água, também do próprio vapor, possibilitando tanto a fotossíntese como a própria respiração dessa planta. Aqui nessa imagem nós temos a representação desses estômatos, que eles tanto podem ter as características de abrir e fechar. E eles ficam realizando esse abrir e fechar durante todo o dia da planta. A cortiça nada mais é do que uma espessa camada de células que acabam se aglomerando e formando esse tecido. E esse tecido ele é muito encontrado ao redor do caule. O ritidoma é um outro tipo de tecido que ele nada mais é do que placas de células mortas que vão se destacando aí na planta. Bem, pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like para eu saber se vocês estão gostando do decorrer dessa sequência de aulas relacionadas à histologia vegetal. Comentem se vocês ficaram com alguma dúvida. Compartilhem aí com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos.